dentro da plataforma Google Classroom que o Colégio Magna Vida está utilizando. Esta é a visão do aluno. O aluno tem um mural onde os professores escrevem as atividades, publicam recados ou inserem informações para que todos vejam. O aluno aqui ele não consegue postar nada nem comentar, é apenas um mural de recados. Ele tem que ir em atividades. Em atividades estão separados por dia. Então, o dia em que o professor publicou a atividade vai aparecer na tela do aluno. Essa é a tela do aluno. Ele tem aqui no dia 8 3 atividades, né? Uma de pergunta e duas, uma de história e uma de matemática, falando como se deve fazer as questões. Então ele vai lá na primeira, ele vai clicar e é uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Ele vai escolher a alternativa que melhor se encaixe na resposta dele. Ele não vai ter acesso à resposta de outros alunos. Ele clica em ver a pergunta. Aqui no menu do lado direito vai mostrar qual é a alternativa a ser inserida. Ele vai clicar. Ele pode ou enviar a atividade direto ou escrever um recado particular ao professor dele. No caso aqui, ele vai mandar para o professor resposta muito fácil. Ou ele pode inserir: professor, não entendi a atividade, poderia me ajudar antes de eu enviar a minha resposta? Ele manda, isso vai automaticamente para o professor e aqui o professor vai comunicar com ele. Se ele achou a resposta fácil, ele entrega, se não, ele espera o professor, né, aqui vai mostrar o horário, que o professor inclusive mandou essa devolutiva para ele. Ele vai entregar a questão. Não será possível fazer alterações na resposta após enviar. Então, ele, certo da resposta, ele envia. Ótimo, essa atividade foi enviada, valiam 10 pontos e era de história. Voltando para a sala, vamos para a atividade de matemática. A atividade de matemática, ele vai ver que não tem uma resolução aqui. E o que ele vai fazer? Aqui ele mostra para a gente que ele vai poder conversar com o professor antes ou depois dele fazer a atividade. Aqui vai mostrar que faça as questões. Faça as questões da página 31 do capítulo 3 no seu caderno e envie uma foto da resolução. Ou do caderno, o professor pode enviar, ou da própria apostila. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a resolução na apostila. O professor pode enviar para ele uma foto, né, aqui de qual é a página, enfim. Isso fica a cargo de cada professor. Ele vai adicionar o trabalho dele. E aí, como arquivo, se ele tira uma foto, no celular já vai conseguir visualizar a foto que vocês tiraram. Se for no computador, faça esse passo a passo. Ele vai lá, ele pega a atividade, aqui tem um exemplo de atividade, ele anexa a atividade e faz o upload. Demora alguns segundos até carregar. A atividade foi enviada. Quando você estiver pronto para enviar todos os arquivos associados à tarefa, lembre-se de entregá-la. Você anexou a sua foto do caderno, você anexou a sua tarefa de redação, entregou um PDF, um vídeo que você fez, ou uma atividade que exigia Word, Excel, e anexa. Depois disso, você pode enviar a mensagem para o professor ou clicar em entregar. Aqui ele avisará que está anexando a imagem. Enviou. Agora ele volta até o mural de atividades, ainda mais uma atividade do dia. História, criando uma redação. Ele vai ver a atividade.
Aí ele vai observar as instruções. Cria uma redação com no máximo 500 caracteres. Ou o professor pode definir palavras ou linhas, enfim, fica a cargo do professor. Ele pede para que você assista a um vídeo, O Lobo que Queria Mudar de Cor. Você vai assistir ao vídeo, vai adicionar, agora você vai criar a sua redação. Como? Criando o documento. Apenas clique no documento, ele criou o documento, posteriormente vai ser redirecionado uma página, onde aqui ele vai publicar a sua redação com o título, e a dissertação. Lembrando que aqui as instruções vão ser definidas por cada professor. A partir do momento onde ele terminou a edição do documento dele, ele não precisa clicar em salvar em nada, ele vai até o fechar, automaticamente esse documento já está salvo, faz um comentário ao professor ou entrega. Como saber se esse professor deu essa devolutiva para o aluno? Vamos para o menu do professor. O menu do professor está aqui. Quem fez as atividades, né? Mostra que está entregue, trabalhos atribuídos e um trabalho com nota. Ele vai pegar, o professor vai abrir a atividade, vamos pela última. Ele vai abrir o arquivo em que o aluno criou a redação. A atividade irá abrir. Ele fará algum comentário a esse aluno. Ótima redação, ou muitos erros aqui ou ali. O professor mesmo pode selecionar a atividade. O professor manda para ele, que ele já observou, que ele já falou uma ótima redação, e o professor atribui uma nota ao aluno. Quando ele devolve ao aluno, já devolve com a nota. Olhando na visão do aluno, ele irá até a atividade que ele fez. Já está a nota, já está aqui o comentário do professor e ele já sabe quanto ele tirou na redação. Nota 10 de 10. Ela valia 10 e ele tirou a nota máxima. Esse aluno vai voltar e vai perceber que já aparece aqui com nota. Lembrando que apenas uma atividade foi corrigida pelo professor. E a atividade que foi corrigida é essa que aparece com nota. Agora, vamos na visão do professor. O professor recebe as questões de matemática, ele vai olhar a imagem que o aluno mandou, que ele fez no caderno, aqui é só um exemplo. A atividade vai ser aberta para visualização do professor. Ele vai julgar se está correto ou não. Ele dá a devolutiva para o aluno. E atribui uma nota. Olhando na visão do aluno, ele vai até a matemática,
Olhando na visão do aluno, ele vai até questão de matemática, ele já sabe que a atividade foi corrigida, ele olha a atividade, recebe a devolutiva do seu aluno, recebe a nota do seu professor. Vamos para a última atividade. O aluno irá fazer Vamos para a última atividade. O professor vai observar. Aqui essa é a visão do professor, o aluno não sabe quantos foram na mesma questão do que ele, ou na mesma alternativa. O professor corrige. E refaz um comentário que o aluno fez. Devolveu ao aluno. Voltando na visão do aluno, o aluno sempre atualiza a página entre uma atividade e outra. Vai até a atividade, vê que ela está com nota, observa a pergunta, observa a resposta do seu professor, observa a sua nota e está finalizadas as atividades do dia.